Atenção, trabalhadores do setor de comércio e serviços. Tem mudança importante já chegando perto, porque a partir de julho, trabalho nos feriados e aos domingos só mediante acordo coletivo. Vixe, isso pode afetar aí o funcionamento de supermercados, por exemplo, de farmácias, shoppings, restaurantes. Será que entra nessa leva aí também? Pessoal, a ideia é criar um equilíbrio entre as necessidades operacionais das empresas e os direitos dos funcionários, garantindo que o trabalho em dias de descanso seja adequadamente recompensado. Tem dúvida sobre esse assunto? Você é um desses trabalhadores? Já envia sua pergunta, nosso WhatsApp vai aparecer aqui na tela para vocês, porque quem está aqui ao vivo com a gente, deixa eu sentar, é o advogado trabalhista Matheus Gonçalves. Matheus, bem-vindo ao Tribuna Amanhã, bom dia para você. Bom dia a todos. Mudança importante aí que chega a partir do dia 1º de julho, mas você estava me adiantando que a princípio, né, Matheus? Porque vem aí de uma sequência de adiamentos, né? Exatamente. É uma regra que já foi estabelecida pelo Ministério do Trabalho há um bom tempo, foi no final de 2023, valeria a partir de 24, mas até mesmo por conta de toda a polêmica envolvendo o assunto, ela foi sendo adiada e o último adiamento adiou agora para 1º de julho. E se nada mudar, começa a valer daqui a alguns meses. Então, para quem está em casa entender, Matheus, na prática, como é que vai funcionar? As pessoas que trabalham, né, no setor de comércio, serviços, elas vão precisar fazer um acordo coletivo para que o trabalho nos domingos e nos feriados sejam realizados. Como é que vai funcionar isso? Mais ou menos assim. O empregador ele tem duas formas de negociar com os sindicatos dos trabalhadores. Ele pode negociar representado pelo seu sindicato patronal ou ele pode negociar diretamente com os empregados. Se ele negocia pelo seu sindicato patronal, ele firma uma convenção coletiva. Se ele negocia diretamente, ele firma um acordo coletivo. Hoje, no Espírito Santo, já existe uma convenção coletiva do comércio que dispõe sobre o trabalho em domingos e feriados. Então, hoje já existe uma regra que não deve ser muito alterada com essa mudança de legislação. Mas, a partir de agora, caso algum empresário, algum lojista, algum comerciante entenda que ele deseja abrir a loja dele, que os trabalhadores trabalhem num dia específico de domingo ou feriado, ele precisa buscar o sindicato para negociar ou se valer das regras que já estão na convenção, que proíbe alguns feriados específicos e autoriza alguns setores a trabalharem nos domingos e nos sábados. E quando a gente fala sobre isso, então, para quem está em casa, pode afetar, doutor Matheus, o funcionamento aí para o supermercado? Eu acho que é a principal preocupação de quem está em casa. Na época que parou de funcionar domingo, foi uma loucura. Mas pode afetar o funcionamento? O posto de combustível, o supermercado, farmácia, como é que fica? Pode afetar o supermercado. Os postos de combustíveis foram retirados dessa regra. Então, para postos de combustível, farmácia, serviço de turismo, esses serviços específicos foram retirados dessa portaria do Ministério do Trabalho. Então, para eles, segue a regra de que podem trabalhar no domingo, salvo regra em sentido contrário. Mas para supermercado, por exemplo, é necessário que haja previsão na convenção coletiva. E para os trabalhadores, né, que fizerem esse acordo, como é que vai funcionar? Eles vão poder receber um valor extra, por exemplo, uma remuneração extra para trabalhar nessas datas? A ideia é justamente essa. A partir do momento que você obriga a negociação sobre o trabalho em domingos e feriados, automaticamente o sindicato vai pleitear junto ao empregador alguma compensação por esse trabalho. No Espírito Santo, inclusive, já funciona dessa forma. Perfeito. Quem trabalha em domingos e feriados tem o trabalho em dobro pago pelo empregador. Esse acordo coletivo ele vai ser obrigatório para as empresas ou as empresas podem optar por negociar individualmente com cada trabalhador? Não, eles não. A partir de agora, para esses setores envolvidos na portaria, essa negociação individual com o trabalhador não existe mais, não é possível mais. Ele precisa necessariamente buscar o sindicato, seja diretamente, empresa com o sindicato, seja via o sindicato patronal. E quais as implicações para as empresas que não firmarem esses acordos? É importante esclarecer para o pessoal de casa assim, que tem uma diferença sobre o que essa portaria trata e o funcionamento em si. Essa portaria trata direito do trabalho, trata sobre as regras trabalhistas. Ou seja, se eu tenho uma farmácia ou uma lojinha no interior ou aqui na capital e eu consigo abrir essa loja com a minha família, com meu filho, com meu irmão, ou comigo, meu sócio, eu posso abrir normalmente. Tranquilamente. Essa regra não diz o que eu posso ou não posso abrir. Perfeito. Ela fala sobre quais trabalhadores podem trabalhar ou não. Então, se eu conseguir abrir o comércio sem um trabalhador trabalhando, sem o meu empregado, eu posso abrir normalmente.
Perfeito? Perfeito. Então, nesse caso, se a empresa tem, né, os trabalhadores, se for um caso de uma empresa maior que funciona aí com muitos empregados, se ela, por um acaso, não cumprir o que tiver ali estabelecido na convenção coletiva, o que pode acontecer com essa empresa? Ela pode sofrer multas por parte do próprio Ministério do Trabalho, dos auditores fiscais, como também ser obrigada a pagar uma multa para o trabalhador em razão da fiscalização do próprio sindicato. Então, a própria convenção pode prever uma penalidade e, independente dessa convenção prever essa penalidade, o Ministério do Trabalho pode autuar essa empresa e obrigá-la a pagamento de uma multa. Como é que vai ser, doutor Matheus, esse processo para essa negociação? Assim, vai passar necessariamente pelos sindicatos? Sempre pelos sindicatos. Hoje, como eu disse, o comércio do Espírito Santo já negocia sobre trabalhos de domingos e feriados. Quem é do setor sabe que, por exemplo, é proibido trabalhar no dia 1º de maio, 1º de janeiro e 25 de dezembro. Há uma tendência de que essas negociações sigam o mesmo caminho, mas a partir de agora, caso o empresário queira abrir outros dias além desse, ele precisa negociar com o sindicato em separado. O trabalhador tem direito de recusar o trabalho nesses dias, mesmo com um acordo coletivo, Matheus? Mesmo com o acordo coletivo, a depender de uma circunstância específica. Por exemplo, a lei determina que o descanso no domingo tem que ser prioritário às mulheres que são mães. Então, se houver um justo motivo para a recusa, o trabalhador pode sim recusar. É claro que a empresa tem necessidades também. E se a empresa tiver um justo motivo para exigir o trabalho no domingo, esse trabalhador recusar o trabalho pode ser considerado uma falta. Mas, em regra, a própria lei traz as hipóteses em que o trabalhador ele pode se recusar a trabalhar o domingo. Principalmente, por exemplo, quando ele não teve folga durante a semana. Porque é lei ele ter uma folga durante a semana. Quando a gente vê essas mudanças, a gente se pergunta qual que é a razão para que isso já esteja aí nessa discussão desde 2023, né? O que está em foco? É a questão ali do descanso do trabalhador? Por que a proposta dessa mudança? São várias formas de ver a questão, né? Há uma mudança de paradigma, porque a legislação anterior dava uma autonomia maior ao empresário e há uma intenção do Ministério do Trabalho em conferir mais força aos sindicatos, ou seja, que o sindicato tenha esse poder de barganha com as empresas, até para brigar por condições melhores dos trabalhadores no trabalho domingo, mas há também uma preocupação clara em, de certa forma, dificultar o trabalho nos domingos e feriados para poder permitir um descanso do trabalhador, principalmente em setores que são considerados pelo governo como não essenciais. Lembrando que essa mudança veio para setores considerados pelo governo não essenciais. Por isso que os postos de combustível estão fora. As farmácias estão dentro, né? Acabaram sendo incluídas. Mas os postos de combustível, setor de turismo, que funciona muito nos feriados, esses setores foram excluídos. Perfeito. A partir do dia 1º de julho, a princípio, né? Mas pode ser que também não aconteça dia 1º de julho, justamente em função desses adiamentos, né, Matheus? Nós já tivemos o adiamento antes e pode ser que aconteça novamente. Mas até agora a regra é que passa a viger a partir de 1º de julho. Perfeito. São mudanças importantes que afetam aí a nossa vida. A gente vai seguir acompanhando, mas a gente já te adiantou aqui como é que vai funcionar com os esclarecimentos do Dr. Matheus Gonçalves. Obrigada, Matheus, pela entrevista. Até a próxima. Até a próxima. Valeu. Pessoal...